Olá pessoal, vamos iniciar mais uma videoaula. Hoje a gente vai iniciar uma nova etapa. Vamos começar a falar sobre a América do Norte. Nas aulas passadas a gente falou um pouco aí da América como um todo, no geral. Porém, a partir das aulas de hoje a gente vai ver a América de forma mais esmiuçada, mais detalhada. E vamos ver primeiramente a América do Norte, onde nós vamos ter três países, sendo eles o Canadá, os Estados Unidos e o México. O primeiro país que a gente vai estudar é os Estados Unidos. Vamos falar sobre o seu território, sobre a sua organização e a sua população. Bom, os Estados Unidos é a maior potência econômica e militar do mundo atual. Ele é o terceiro maior país em território do mundo, com aproximadamente aí 9 milhões, desculpa, 833.517 quilômetros quadrados. Bom, como a gente pode ver aqui, né, esse é o território dos Estados Unidos, na cor laranja, certo? E o que a gente percebe é que os Estados Unidos, ele faz fronteira com o Canadá ao norte e com o México ao sul. Os Estados Unidos também têm dois territórios que não são anexados, mas pertencem a eles. É o exemplo do Alasca e das ilhas que formam um arquipélago chamado de Havaí. Os Estados Unidos também são banhados pelo Oceano Atlântico em toda a sua costa leste e pelo Oceano Pacífico em toda a sua costa oeste. Também podemos dizer que os Estados Unidos são banhados pelo Oceano Glacial pela a parte norte, aqui no Alasca. A geografia de relevo dos Estados Unidos é bastante diversificada. Nós temos basicamente as 4 formas de relevo que conhecemos, sendo ela planícies, planaltos, depressões e montanhas. Como a gente está vendo nessa imagem, nesse mapa do Canadá e dos Estados Unidos, vamos prestar apenas atenção dessa linha para baixo, pois dessa linha para cima é o território do Canadá e não vamos estudá-lo nesse momento. Voltando para os Estados Unidos, você vê que nessa região ao oeste nós temos basicamente a formação de montanhas rochosas e também de planaltos, como também da área litorânea, que é a parte de planícies. Ao centro nós temos as regiões mais planas, as regiões que são de fato grandes planícies, que a gente vai ver nas próximas aulas, que essa região ela é muito destinada ao plantio de várias culturas, como milho, como algodão, como soja e outros tipos de cereais. Na região leste, destaca-se os Montes Apalaches, que são uma cadeia de montanhas que corta basicamente o país de norte a sul nessa direção ao leste. Por fim, a gente tem também esse território cheio de planícies, onde fica, por exemplo, a famosa ilha de Manhattan, né? Ou, como vocês conhecem, Nova York. Para ficar mais claro, eu vou trazer algumas imagens nessas regiões para vocês verem o que tem em cada uma delas. Nessa região a gente tem a região de praia, né, as regiões de planícies, que já tem uma grande acentuação, porque aqui é uma grande região de planaltos e montanhas. Já nessa região a gente tem as montanhas rochosas. Vejam a diferença da paisagem lá do litoral oeste para as montanhas rochosas dos Estados Unidos.
No centro a gente tem grandes planícies. Veja que a gente não vê nenhuma montanha, nenhuma elevação, apenas o horizonte por ser tão plano, por ser grandes planícies. Aqui nos Montes Apalaches vocês vão ver que são outra cadeia de montanhas, né, que formam aí grandes ondulações, formando os Montes Apalaches. Já aqui a paisagem muda novamente para planícies, como eu falei para vocês, a ilha de Manhattan, Nova York, na região plana, porém já dá para ver os Montes Apalaches ao fundo. O clima dos Estados Unidos é bastante diversificado e isso muda à medida que a latitude muda. Ao norte nós temos climas como o temperado, o semiárido. Ao sul a gente tem os climas subtropical, semiárido e o desértico. Esses climas eles são formados por vários fatores, entre eles as massas de ar e o relevo, que impossibilita a passagem dessas massas de ar para determinadas regiões do país. Com isso, afeta também a vegetação. Onde tem pouca pluviosidade, ou seja, pouco nível de chuva, a vegetação vai ser mais escassa e vai possibilitar a formação de desertos. Então, em toda essa área que vocês estão vendo aqui, onde eu estou apontando com o meu laser, é a área de deserto, é a área onde não tem quase vegetação. Basicamente, em todas as outras áreas dos Estados Unidos, há vegetação, pois o nível de chuvas, o nível de umidade é muito maior e possibilita vegetações temperadas ao leste e vegetações também temperadas ao oeste. Temos também outros tipos de vegetação, mas não vamos nos deter a esses tipos de vegetações nessa aula. Os Estados Unidos compreendem grandes rios, sendo os principais o rio Mississippi, que é o principal rio dos Estados Unidos. Temos também o rio Ohio, o Tennessee, Rio Grande, rio Arkansas. E vejam que basicamente quase todos eles nascem do topo das montanhas e vão desaguar lá no Golfo do México. Aqui a gente já tem outros rios menores para vocês verem que esses são apenas os rios principais, mas a grande hidrografia dos Estados Unidos, né, ela é muito mais dinâmica e maior, e a gente vê que possui muito mais rios do que o mapa anterior. Porém, gravem esses nomes, pois esses são os rios principais dos Estados Unidos. Esses de aqui você pode dar uma pausa aí na aula e dar uma olhada com mais atenção, ok? Bom, pessoal, essa é a aula de hoje. A gente se vê na próxima aula, beleza?